Olá pessoal, processo de trabalho. Aula 8, eu acho, né? 8. Então, continuando a falar sobre o procedimento sumaríssimo. A gente terminou lá indo até o inciso 3 do artigo 852b, né? Importante, né? A necessidade de se realizar a primeira audiência no prazo de 15 dias. E agora a gente vai retomar, né, essa aula falando dos demais incisos e da sua importância. Primeiro a gente já vai para o parágrafo 1º desse artigo 852b. E aquilo que eu falei para vocês e que venho falando a toda hora, ou seja, se a parte não preenche os requisitos necessários para que o processo siga no rito sumaríssimo, se a parte não preenche os requisitos necessários, o que é que vai ocorrer? O processo vai ser arquivado. Tá? O processo vai ser arquivado. Tiago, o que é esse arquivamento? Qual a natureza jurídica desse arquivamento? Leia-se, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Tá? O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Então, quais são os desatendimentos que a parte pode cometer para que esse processo submetido ao rito sumaríssimo ele seja arquivado? Em primeiro lugar, se entrar com dissídio coletivo. Em segundo lugar, se entrar com a demanda cujo valor seja maior do que 40 salários mínimos. Em terceiro lugar, se entrar com a demanda, né, em que você tenha em qualquer dos polos aí a fazenda pública, a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações. Se entrar, também vai ser arquivado. Outra coisa, se não liquidar os pedidos, tá? Se não liquidar os pedidos, o processo vai ser arquivado. Então, se você não liquida os pedidos, né, o processo ele vai ser aí arquivado. E, né, se você não apresenta o pedido certo determinado, tal, um pedido determinado, ele vai ser arquivado. E se você também não souber o endereço da parte, ou seja, pedir a citação por edital. Pedir a citação por edital, o processo vai ser arquivado. Artigo 852b, parágrafo 1º. Adiante. O parágrafo 2º do artigo 852b, ele diz o seguinte, que durante o processo submetido ao rito sumaríssimo, se a gente tiver um processo já submetido ao rito sumaríssimo, as partes têm a obrigação, assim como seus patronos, seus advogados, de comunicar ao juiz qualquer alteração do seu endereço. Tá? Então elas têm essa obrigação de comunicar ao juiz, mudei de endereço. Beleza? Beleza. Se não fizerem isso, Tiago, babau, lascou. Se elas assim não fizerem, se elas não cumprirem com essa determinação de mudar o endereço, toda e qualquer notificação sujeita ao rito sumaríssimo vai ser tida como entregue naquele endereço que está cadastrado no processo. Tá? Isso é importante saber para quem vai atuar na área trabalhista. Então, qualquer alteração que tenha no endereço, comunicar logo ao juízo. Porque aqui se presume que a parte que não alterou, não comunicou ao juízo, está morando ainda lá, ainda tem aquele endereço. Então, qualquer intimação que for pelo correio, vai ter tida como entregue. Né? E a presunção de não entrega, segundo a súmula do TST, a presunção de não entrega é de quem? É da parte destinatária. Então, a parte destinatária é que vai ter que comprovar que não recebeu. Até que ocorra isso, já muita coisa acontecendo no processo. Artigo 852c. Tá? Artigo 852c. O artigo 852c, ele trata de um princípio, né, que é o princípio da concentração dos atos processuais, ou da quantidade, da maior quantidade de atos processuais em uma audiência só. E para isso ele diz que as audiências submetidas ao rito sumaríssimo, elas serão instruídas e julgadas em audiência única. Então ele está dizendo instruída e julgada. Então ele está dizendo que essa audiência ela não vai ser só audiência de receber para receber a defesa, não. Vai ser uma audiência que ocorrerá a instrução e uma audiência que o juiz vai proferir a sentença, já que tem que julgar. Tá? Então é isso que a gente vai chamar de audiência una. Muitas vezes os advogados, quando têm um processo do rito sumaríssimo, para se precaverem, né, eles ligam antes e aí o juiz faz, porque isso aqui é um prazo também, que é a mesma coisa, a ideia do prazo próprio, né? Se o juiz não fizer, cabe a ele. Mas a parte tem que ir preparada para isso, gente. Né? Então nada mais do que a cautela, né, e a boa cautela exige, o advogado liga antes para a unidade e diz, rapaz, o juiz aí, ele faz audiência una, ou seja, ele vai instruir hoje, ele vai julgar hoje, né? Eu, assim, se não tiver como obter essa informação, porque às vezes quando ligam para a unidade lá, eu digo, não sei, pode ser que sim ou pode ser que não. Então eu acredito que
por medida de cautela, a parte já vá com suas testemunhas. A parte nesse dia da audiência vai com suas testemunhas, né, em uma coisa. Tem que fazer tudo, a lei está dizendo para fazer. Né? Gente, então se a lei está dizendo que tem que ser una, né, está dizendo que vai ser una, não há o que se cogitar de forma contrária. Tá? Dizer, não, eu esqueci, eu não trouxe, eu liguei para cá. E Tiago disse que variava, dependia do humor do juiz. Não importa. O juiz vai dizer o quê? Está aqui, artigo 852C. Eu posso julgar esse processo e vou julgar hoje. Eu vou instruir e vou julgar hoje. Então, por medida de boa cautela, se a sua demanda for do rito sumaríssimo e você estiver representando uma empresa, vá preparado. Tá? Vá preparado, leve as testemunhas, já leve toda a prova documental que você tiver, né? Para não incidir numa preclusão consumativa. Então leve toda a prova documental, já junte logo toda ela pré-constituída com sua defesa e tal. Vá preparado, tá? Vá preparado, que o juiz ele pode sim realizar essa audiência una, tá na lei. Na verdade, ela deve ser, excepcionalmente, é que ele pode cindir. Excepcionalmente, né, é que o juiz ele pode cindir. E para que essa audiência seja una, é que no finalzinho a gente pode ter audiências simultâneas, ou seja, o juiz titular de uma unidade, ele pode convocar um juiz substituto e dizer, olha, vamos fazer um dia só de pauta sumaríssima. Tá? O juiz titular pode convocar o substituto, pedir ao presidente do tribunal a designação de juízes substitutos e pegar um pautão. Para quê? Para que as audiências sejam unas, para que eles façam, recebam a defesa, instruam o processo e julguem naquele mesmo dia. Entenderam, gente? Então, muito cuidado aí, tá? Principalmente para quem vai advogar, para não estar pegando aí uma confissão por não ter levado suas testemunhas ou não ter se preparado para a instrução processual. Beleza? Cuidado com esse rito sumaríssimo. O artigo 852B, ele fala da atuação do magistrado ainda durante o processo. Então, ele diz que o juiz ele tem plena liberdade na produção de provas, princípio da imediação, né? O juiz tem plena liberdade na produção de provas e vai considerar o ônus probatório de cada litigante e vai promover, tá? Vai promover e utilizar dessas regras de experiência comum. Ele pode indeferir, inclusive, né, a produção de provas se já estiver convencido. Né? Toda decisão do magistrado tem que ser fundamentada, né? Ela não é lei, ela pode ser protestada, mas tem que ser feita imediatamente. Mas o juiz pode dizer, olha, rito sumaríssimo, 852D, eu posso limitar ou considerar o que eu considerar excessivo como produção de prova. Pode ser que seja uma prova essencial para você, mas o juiz, se já estiver satisfeito ali com a distribuição do ônus probatório ou a desincumbência do ônus probatório daquilo que ele foi procurado, ele pode dizer, não, eu não quero mais ouvir essa outra testemunha, eu não quero ouvir o depoimento, por mim está encerrado, eu vou proferir a sentença. O que é que vocês fazem? Protesto. Tá? Protesto. Porque do lado de vocês, do lado de quem estiver advogando, do lado de qualquer um dos dois que estiver advogando, aquela oitiva testemunha, aquela contradita da testemunha do fato contrário, pode ser essencial para a definição da prestação jurisdicional. Então, vocês protestam imediatamente, registrem o protesto e renovam no recurso, se vocês tiverem interesse recursal, portanto. Tá? Então, preste atenção nisso aí. Ok? O juiz pode fazer. 852D está aqui dizendo, ele pode limitar e excluir o que ele considerar impertinente, protelatório ou excessivo. Desde que ele fundamente, porque a decisão do magistrado ele não pode ser porque quero, tá? Ele não pode dizer eu não quero ouvir porque eu quero, mas desde que ele fundamente, né, o princípio da motivação dos atos judiciais, então desde que ele fundamente, ele pode excluir as provas que ele considerar excessivas, protelatórias ou impertinentes. Considerou, o juiz pode, cabe a ele é o diretor, o princípio da imediação. O juiz é o diretor das provas, o juiz é que vai fazer o saneamento probatório. Certo? Então, o 852, ele traz uma novidade já advinda agora no novo CPC, né, renovada pela reforma da CLT e presente aí desde os anos 2000 na CLT, no rito sumaríssimo. Como forma de acelerar, né? Acelerar. O 852 ele diz o seguinte, ele fala da conciliação no rito sumaríssimo. Diferente do ordinário, que ela tem 2 momentos para ser proposta, né, a conciliação pelo juiz no ordinário, tem 2 momentos para que ele proponha a conciliação. O primeiro momento é quando ele abre a audiência, antes de receber a defesa, ele propõe as partes que façam a conciliação. E no segundo momento, quando o magistrado encerra lá a conclusão, no caso, encerra a instrução processual,
né, depois das razões finais das partes, o juiz vai renovar a proposta de conciliação. Isso no ordinário. No sumaríssimo, não. No sumaríssimo, o juiz, desde que ele abre a sessão, ou seja, desde que ele abre a audiência, ele vai tentar persuadir as partes de que a conciliação é a melhor saída para que aquele processo termine. Tá? Então, o 852E, ele fala do princípio conciliador e do poder de persuasão que o magistrado pode inserir perante as partes para que elas cheguem a essa solução conciliatória. Lá no comecinho do curso, já falei para vocês que a melhor solução, mesmo se tratando de processo de trabalho, é aquela construída pelas partes. Então, nada mais do que eu ter isso repetido aqui no rito sumaríssimo. Tá? Então, lá desde 2000, a gente já pensa no princípio da conciliação. E na conciliação como a melhor saída. Tanto é que o legislador fez questão de colocar um artigo que trate sobre a conciliação. E ainda melhor, ele diz que é em qualquer momento. Ele diz aqui em qualquer momento, ou seja, em qualquer fase ali da realização da audiência. Em qualquer fase, ele vai ser utilizado a persuasão para tentar fazer com que as partes conciliem. Beleza? Beleza. Certo? Então, em qualquer momento, qualquer fase, o juiz vai, opa, olha, é vantajoso, vamos por aqui, vamos fazer essa conciliação, bora, vamos. Em qualquer momento. Tá? 852F. O artigo 852F, ele diz o seguinte, que na ata de audiência, vão ser registrados de forma resumida os atos essenciais. Tá? E isso vai repercutir lá também no relatório, que é dispensado. Né? O relatório é dispensado. O relatório é uma das partes da sentença. Né? Então, é o 852H. Então, uma das partes da sentença é o relatório. Eu tenho relatório, fundamentação e dispositivo, conclusão. Então, o relatório ele é dispensado. Né? Afinal de contas, tem que se entender que a sentença vai ser proferida em pauta. Né? A sentença vai ser junto com a própria ata, vai ser na audiência. O juiz vai proferir a sentença ali. Né? O legislador já entendeu isso, não, dispensa o relatório, porque senão ficaria redundante. Né? A gente já teve todo o resumo, porque no relatório é um resumo do que aconteceu no processo, então as partes já estão ali mais, né, sabendo o que aconteceu no processo, se dispensaria o relatório. De igual sorte, tudo que ficar vai ser registrado de forma resumida na ata de audiência. 852G. O 852G, ele diz o seguinte, que o juiz vai decidir no mesmo plano. O que é que significa no mesmo plano? Ou seja, na mesma hora, ou seja, assim que eles ocorrerem, caso, se for possível, é claro, né? Se for possível, não pode também forçar tanto a barra. Mas o juiz vai decidir no mesmo plano, ou seja, quando ocorrerem os incidentes processuais. Então, todo e qualquer incidente que ocorra ali durante a audiência, o juiz vai decidir. Então, ele não vai suspender o curso do processo. Para quê? Para decidir aquele incidente e depois retomar. Ele tem que decidir no mesmo plano. Então, de repente, se ocorre um incidente de falsidade documental, né, um incidente de falsidade de uma assinatura, falsidade ideológica, uma contradita de uma testemunha, tá? Uma impugnação ou suspeição de uma testemunha, de uma parte, o juiz vai decidir, bora decidir agora. Ah, essa assinatura no contra-cheque não é minha, não. Então peguei outros documentos, vamos comparar, vamos tentar fazer. Salvo se houver impossibilidade, né, de que esse incidente seja resolvido ali. Por exemplo, uma questão de assinatura, haja a necessidade de uma aferição por um perito grafotécnico. Que aí o juiz também não vai dizer, opa, não, eu não tenho, meu conhecimento é limitado, eu não tenho como saber se essa caligrafia é sua, se você tem um L assim, sabe? Não, um perito vai me dizer e eu vou ter maior segurança para resolver esse incidente, né? Que é um incidente de declaração aí, no caso da falsidade ideológica, que seria a assinatura. Então aí o juiz ele vai sim suspender, não vai ter como, vai mandar realizar a perícia, tá? Ainda lembre-se disso, a perícia ela não é incompatível, tá, gente? A perícia não é incompatível com o rito sumaríssimo. Tá? Ninguém vem dizer isso. Por quê? Porque eu já tenho essa obrigatoriedade de realização da perícia quando eu tiver pedido de insalubridade e periculosidade. Então eu posso ter uma situação de necessidade de realização da perícia e ela ir para o rito sumaríssimo. Aí sim, ainda assim, eu não vou dizer que eu não vou fazer a perícia. Artigo 852H. Ele diz o seguinte, que todas as provas serão produzidas em audiência de justiça e julgamento, ainda que não requerida. Claro! Né? A gente pode ter a prova da prova, ou a prova mencionada. Elas vão ser decididas, ou seja, vão ser observadas pelo magistrado em audiência. Tá? Não é, vou adiar a audiência para ouvir, vai juntar aquele documento, se houver impossibilidade. E o parágrafo 1º do H, ele diz o seguinte,
sobre os documentos apresentados por uma parte, a outra vai imediatamente se manifestar, né? O contraditório também, que tem que ficar garantido, né, gente? O contraditório tem que ficar garantido, né? Salvo se houver absoluta impossibilidade, mas o contraditório tem que ficar garantido devido ao processo legal, sob pena de nulidade processual. Então, trouxe o documento, a outra parte se manifesta imediato. Opa, peraí, isso tá. Parágrafo 2º do artigo 852-H. O parágrafo 2º diz o seguinte, que as testemunhas no rito sumaríssimo, elas vão ser no número de até 2. Eu só posso ter até, no máximo, 2 testemunhas no rito sumaríssimo. Anota isso aí, viu? Isso é importante, isso cai em prova, tá? Prova objetiva, então, é a bexiga para cair. Então, no rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Se for ordinário, não, até 3. E no inquérito de apuração de falta grave, 6 testemunhas. Mas se for o rito sumaríssimo, eu só posso ter no máximo 2. E essas testemunhas, elas devem ir para a audiência independente de notificação, tá? Elas vão para a audiência independente de notificação. Então não adianta apresentar rol de testemunha na inicial ou apresentar rol de testemunha na contestação, que a gente não vai notificar. O judiciário, ele não vai notificar. Elas devem ir independente de notificação. Então significa o quê? Que a parte que se responsabilize e leve sua testemunha. Tá? A parte que leve sua testemunha. Tanto a parte autora como a parte reclamada nesse dia da audiência compareça com suas testemunhas. Professor, e se as testemunhas não comparecerem, tem algum problema? A prova que você queria provar com testemunha, né? Desculpe, o pedido que você queria provar com testemunha, você não vai conseguir porque ela não compareceu. Mas não tem nenhuma possibilidade dessa audiência ser adiada? Tem. Existe uma notificação que você possa fazer para sua testemunha, que é chamada aqui no processo de carta convite, que seria uma carta registrada. Tá? Uma carta registrada. Você manda uma carta registrada para sua testemunha, certo? Manda ali uma cartinha registrada para ela. E aí a testemunha diz, estou ciente, assina, estou ciente de que eu tenho que comparecer, que eu vou, fui convidada, né? A carta convite, o nome é convite, que eu fui convidada para comparecer àquela audiência, dia tal, tal, tal. Aí você junta no processo, né? Junta no processo, apresenta no momento oportuno, junta lá. Só, já chamei minhas testemunhas, né? Advogado bom, que se preze, né? Ele já de antemão, já entra com a ação, quando ele sabe a data da audiência, ele dá ciência ao seu reclamante e dá ciência às testemunhas. E depois junta no processo. E aí o juiz diz, opa, esse está resguardado mesmo, esse é esperto. Né? Mas advogado que vai confiar aí, porque eu chamei de boca, mandei um WhatsApp, não sei o quê, eu acho que o WhatsApp podia servir. Tiago, o WhatsApp podia servir. Né? Um e-mail que tiver a confirmação, ou seja, se você tiver como comprovar que convidou a testemunha, né? Porque você não pode levar ela à força, mas se você tiver como comprovar que convidou através de carta registrada, através de mensagem de WhatsApp, através de e-mail, né? Já evoluindo, partindo para os meios tecnológicos, se você tiver, né, Telegram e tiver lá recebido dela, comprovação, o que é que vai ocorrer? Aí o juiz adia a audiência e vai determinar a condução coercitiva dessa testemunha. Tá? Ele vai dizer, olha, a parte chamou, fez o papel dela, a testemunha é o direito dela de defesa, vai mandar o oficial de justiça ir lá e conduzir de forma coercitiva essa testemunha, né, trazer no dia a ser redesignado. Entendam, só há o adiamento da audiência por ausência de testemunha se você comprovar que convidou, se você juntar ao processo um comprovante de convite dessa testemunha. Se não juntar, o juiz não adia. Tá? Se não juntar, o juiz não adia. Professor, e se é a parte que não pode comparecer? Aí o processo vai ou ser arquivado, ou ter a revelia e tal. Mas foi justificado, professor. Então junta a justificação de forma prévia ao magistrado para ver o entendimento dele. Tá? Então, às vezes tem possibilidade mesmo de comparecimento de uma parte por doença, alguma coisa. Tá com coronavírus. Aí é osso. Aí tem que adiar mesmo. Tá? Continuando aqui. O parágrafo 4º do artigo 852-H, ele diz o seguinte: somente quando a prova exigir for legalmente imposta, ou seja, somente quando for imposta por lei, ou quando a prova exigir, no caso lá da assinatura do documento, é que o juiz vai designar o perito técnico. Então não é por pedido.
Tem que ser no caso de imposição, ou seja, a lei impõe nos casos de pedido de insalubridade e periculosidade que se realiza a perícia. Então, teve esse pedido na sua petição inicial do rito sumaríssimo, o juiz é obrigado a fazer a perícia. Ou quando a prova exigir, né? No caso lá do exame, da falsidade do documento, né? O juiz não tinha conhecimento técnico, então o juiz vai ter que suspender e vai determinar a realização. Então não há incompatibilidade, né, entre a realização da perícia e o rito sumaríssimo, ou seja, pode sim ter perícia no rito sumaríssimo. Tá? Canso de ver questão aí objetiva da OAB e tal, dizendo não tem perícia técnica no rito sumaríssimo, porque ele é sério, ele vai atrasar, ou seja, a conversa é bonita, é compatível até com o próprio objetivo do rito, mas não caia nessa. Tá? Se a prova exigir ou houver determinação legal, vai ter que sim ter perícia no rito sumaríssimo. Beleza? Prosseguindo. O parágrafo 6º ele diz o seguinte, que quando juntado o laudo pericial, as partes têm 5 dias para se manifestar, e é um prazo comum. Aí, para acelerar, o perito tem 30 dias para entregar o laudo e as partes têm 5 dias de prazo comum. Prazo comum, gente, é o mesmo para as duas partes. O laudo está lá e se o processo hoje é eletrônico aqui não tem necessidade de ser um prazo diferente. Tá? Então, as partes têm aí 5 dias, né, comum para se manifestar sobre o laudo pericial. E o parágrafo 7º, tá? O parágrafo 7º, ele vai falar justamente sobre esse prazo de 30 dias se for interrompida a audiência. Então, por realização de exame pericial, tá? Prazo máximo de interrupção é de 30 dias. Então, vai ser um perito grafotécnico, vai ser o seu quê? Então, vamos ter um prazo máximo aí de 30 dias. Parte da doutrina diz que, se não decorrido esse prazo de 30 dias, o juiz vai ter que julgar a demanda ou converter o rito. Outra parte da doutrina diz que esse prazo é um prazo impróprio, ou seja, é um prazo do juízo. O juízo pode sofrer uma retaliação administrativa, mas as partes não. Tá? As partes não. O importante, gente, por hora é saber o prazo, que é de 30 dias, quando interrompida ali a sessão da audiência. Ele deve ser remarcado, ela deve ser remarcada para no máximo 30 dias. Por fim, o artigo 852-I, tá? O artigo 852-I, ele fala dos elementos da sentença e diz que vai ser dispensado o relatório, como eu já adiantei para vocês. E que o juiz, né, quando for prolatar essa sentença, deve adotar a decisão mais equânime, a decisão que atende os fins sociais da lei e as exigências do bem comum, né, uma redundânciazinha para a atuação do magistrado na Justiça do Trabalho. Tá ok, gente? Então, visto o procedimento sumaríssimo, ou seja, pelo menos os pontos mais importantes desse procedimento, né, aula 7 ou 8, essa agora, bom, enfim, aí a gente vai continuar, né? Eu amanhã devo gravar mais 2 e vamos falar de petição inicial, contestação e nova atividade. Abraço, tá, galera? Desculpa aí se eu tô meio suadinho.